Essa série de pequenos filmes conta um pouquinho sobre o que é o novo marco legal de saneamento. E aí, Fê, você falou nos outros 3 filmes a respeito de regionalização, regulação e concorrência, que são 3 aspectos muito interessantes e que eu acho que dão conta de trazer uma tônica importante do que a gente espera ver nos próximos tempos para esse que é o setor bola da vez, né? E você, no nosso primeiro vídeo, disse que são 5 os pilares estruturantes. Vamos falar um pouquinho, a gente até já falou no vídeo anterior, mas vamos falar um pouquinho mais sobre privatização? Você quer retomar aquelas categorias? Vamos lá, eu acho que quem quiser ver a confusão do setor de saneamento e os possíveis modelos, isso para advogado é uma festa. Dá para a gente pensar em todos os tipos de modelos possíveis. Mas eu queria falar agora sobre a privatização clássica, né? O que é? A venda integral de uma empresa estadual de saneamento. Na verdade, foi assim que surgiu a ideia, inclusive, do novo marco legal, quando a gente já falou isso, a Maria Silvia, no BNDES, disse que queria privatizar as empresas estaduais. Qual foi o problema que ela encontrou na época? A lei de consórcios públicos, aquela que a gente já comentou... 11.107. Exato. Ela diz o seguinte, ela diz que se a empresa estadual, parte do contrato de programa, for deixar de ser controlada pelo Estado, o contrato de programa automaticamente se extingue. Uau, isso vai mudar a dinâmica, hein? Qual que era a lógica disso? Tinha uma lógica, para você dizer, bom, se a fundamentação para eu ter esse contrato de programa é um acordo federativo entre Estado e município, né, e eu sou a mão, eu, empresa estadual, sou a mão do Estado que assumiu esse serviço, se eu deixo de ser, se cortam essa mão fora, né, cortam esse braço fora e põem em outra pessoa, né, num privado, o contrato não pode vigorar. Até porque, né, se a gente pegar uma análise sistêmica desse dispositivo, a gente vai lembrar, como você bem comentou, que os contratos de programa, eles tinham como base e pilar estruturante justamente esse convênio, e eles eram celebrados sem licitação, né? Quando você introduz uma troca de controle que possivelmente será um controle e talvez 100% das ações privadas, é mais difícil você estabelecer como uma das hipóteses aí de dispensa, né, que você mesmo falou, né, isso tudo está bem regrado na Lei 8.666, que é a que trata de licitações e contratos da administração pública, como uma das hipóteses lá de dispensa do artigo 24. Fica mais difícil quando você introduz um novo player privado, né? Fica mais difícil, mas o que se pensava no passado era o seguinte, era você poder fazer um leilão de venda da empresa estatal e esse leilão ser a licitação suficiente para justificar a entrada do privado. Porque o que aconteceu, né? A partir do momento em que você gera insegurança, quando se anunciou a privatização, as empresas estatais olharam com algum cinismo para isso. E todo mundo que era do setor também. Por quê? Porque você dizia o seguinte, bom, se o contrato perde a vigência automaticamente, essa empresa não vale nada. Porque o único valor de uma empresa de saneamento são os seus contratos, já que os ativos são bens reversíveis que pertencem aos municípios, né? Como qualquer concessão. E aí, eu acho que você propõe aí uma análise bem interessante, como o mercado de capitais, de alguma forma, perfazendo uma venda, no fim das contas, traz um ambiente concorrencial para esse universo também. Isso é interessante. Então, o que acontecia na época foi isso. Bom, a gente precisa mudar a lei para que os contratos de programa não percam a sua vigência, porque senão as empresas perdem o seu valor, né? E aí também esse foi um dos primeiros motivos, junto com a questão da concorrência, de você ter um novo marco legal para o saneamento. Para que esses contratos de programa, eles pudessem ser convalidados em contratos de concessão, né? Só que as coisas nunca são triviais e o titular é o município.
E aí o marco legal não teve força, e até constitucionalmente isso seria duvidoso, de dizer que o Estado pode privatizar a empresa e que o contrato obrigatoriamente permanece em vigor, sem que o município anua Entendi. a troca de controle. Então, em 2007, para ver se eu entendi, eu que sou uma neófita ainda aqui nesse setor, em 2007, com a 11445, a disposição que vigia era: se a empresa estatal, prestadora de um serviço de saneamento, cuja titularidade fosse de um município, como eventualmente fosse privatizada, Deixasse de integrar a administração indireta do Estado, deixasse de integrar a administração indireta do Estado, automaticamente o contrato de programa se extinguiria e o convênio, entendo, também, ou não? o convênio, ele não necessariamente, mas você ficava sem um órgão operador que era a empresa estatal. Então o contrato acabava e aí você não tinha como resolver o problema. Entendi. E aí, então, de 2007 para cá, hoje 2020, uma das grandes discussões que o setor enfrentou foi sobre justamente esse dispositivo. Então, havia, talvez, pessoas pensando a respeito da possibilidade de se privatizar ou fazer qualquer outra operação que fizesse com que empresas estatais deixassem de integrar a administração pública indireta do Estado, mas isso, de alguma forma, foi esbarrado, né, nessa indisponibilidade de manutenção dos contratos de programa, que eram, se não, o único valor expressivo dessa empresa e que justamente gerava um valor de mercado e possivelmente era um valor atribuído na hora da venda de participações. Total. Ninguém ia comprar uma casca, senão iria comprar só o escritório administrativo da empresa sem um fluxo de receitas futuras. Claro. Né? E aí esse novo marco, então? O novo marco legal, o que ele traz? Por isso que o tema privatização pura, ele, na minha visão, ele talvez não vá ser a opção principal. Tá? Ele diz que o contrato de programa permanece em vigor desde que haja anuência do município. E aí, você teria que, então, voltar de qualquer forma para cada um dos municípios. Se você quiser privatizar uma empresa estadual, você vai ter que pedir para cada um dos municípios que ela opera, ou pelo menos aqueles que são relevantes para o valor da empresa, e pedir que esses municípios anuam com a venda. Tá? Isso que o marco legal traz de novo. Né? Ele traz essa possibilidade de anuência por parte dos municípios. Entendi. Agora, por que eu acho que a privatização é algo difícil e talvez, nesse momento, o caminho que o BNDES está traçando seja um caminho mais rápido? Muitas dessas empresas têm grandes passivos. Trabalhista, energia elétrica, que é um dos principais custos de uma empresa de saneamento, previdenciário, porque não recolheu contribuições, multas ambientais, enfim. O céu é o limite, né? A água e o esgoto também, né? E aí, quando você fala em privatização, você fala em ter que, de alguma forma, equacionar todos esses passivos, né? Então, esse é um grande problema. O segundo problema é o que fazer com os funcionários. Né? Então, é criar um programa de demissão voluntária que vai gerar custo adicional para o Estado. Né? Lógico, você pode, eventualmente, com o dinheiro que você receba da empresa, né, da compradora, se for uma venda em que você vai receber alguma coisa e ela não vai aportar o recurso para a universalização, usar esse dinheiro para tentar demitir os funcionários. Pode. Mas esse é o segundo problema. O terceiro problema é algumas dessas empresas operam municípios de maneira integrada, operam um estado inteiro que o sistema inteiro não se sustenta. Então você não tem filé suficiente para pagar todo o osso que está por aí. Por isso que o que você está vendo o BNDES fazer, ele está fatiando.
Então ele pega a região metropolitana de Maceió, ele tem o plano de pegar outras regiões do estado. Agora, a gente não sabe se esses projetos, a gente espera que sim, mas são projetos mais difíceis de você viabilizar economicamente. Você vai começar pelo que é mais fácil, que são as regiões metropolitanas, tal. No Rio também tem algumas incertezas de, bom, será que todos os municípios vão querer aderir a esse processo, né? Então, quando você fala em privatizar uma empresa que já opera todo um estado, o nível de incerteza fica muito grande. Então é melhor o que o BNDES está fazendo, eu acho, que é ir fatiando. Né? Você pega ó, região metropolitana, ó, área de planejamento 1, área de planejamento 2, por exemplo, no projeto da SEDAI do Rio, o que, que foi feito? A cidade do Rio foi fatiada e são 4 lotes. Cada lote pegou um pedaço da cidade do Rio. Então você fatiou a cidade do Rio e não é que vai ter um operador que vai operar toda a cidade do Rio. Dos 4 operadores, os 4 vão operar a cidade do Rio. Porque o filé está lá. Num contrato que é estabelecido com a SEDAI, com a estatal. No modelo do BNDES, para Casal e para a SEDAI, o contrato vai ser estabelecido com o governo do estado do Rio, não com a estatal, por delegação da região metropolitana. Então, a região metropolitana vai delegar para o estado do Rio e o estado do Rio vai fazer a concessão. Não vai passar pela SEDAI. A SEDAI vai só produzir água. Tá? Mas por isso que eu acho que a privatização, ainda que hoje tratada e ela foi facilitada no novo marco legal, tem questões técnicas e econômicas que dificultam a privatização. Então, eu acho que é uma tendência que para os estados daquelas empresas 2 e 3 que eu falei, que estão no nível 2 e 3, que seja modelo de concessão, fatiando, do que um modelo de privatização. E aí a gente chega no nível 1, né? Que são Sabesp, Sanepar e Copasa. E aí a conversa muda de figura, né? Porque aí não é um problema de viabilidade econômica e financeira. Nem de atratividade para o mercado. Né? Óbvio que a Sabesp é atrativa porque, inclusive, tem 49,7% do seu capital na Bolsa. Então, se você quiser vender os 50,3%, você vai achar interessados. Então, eu acho que essa questão da privatização integral serve para empresas mais estruturadas, como a Sabesp, a Copasa e a Sanepar. Inclusive, o governo de Minas anunciou, o BNDES está contratando consultores para fazer a modelagem da privatização da Copasa. Agora, aonde que estão os entraves nesse modelo? As corporações, naturalmente, por serem empresas mais fortes, têm corporações públicas mais fortes. Então, tem uma resistência maior de corporações bem alinhadas, bem estruturadas, etc. E que, afinal, geraram valor de mercado para essas empresas, né? Você não tem tanta resistência da população porque a população é mais bem atendida, né? Então, ou seja, aqui em São Paulo você pergunta, você gosta da Sabesp? Em geral, ela está no topo da satisfação com empresas privadas. Então, não é uma empresa pública que o povo não gosta. Então, você também, num discurso político, fica um pouco mais difícil. Uma outra questão está associada à regulação, né? Regular um monstro como esse, você precisa ter muito mais força do que hoje. Você tem uma regulação, ela tem tentado ser independente, mas, de alguma forma, por exemplo, na crise hídrica, vamos pensar, o governo conseguiu agir muito rápido junto à Sabesp. Sim, existe uma sinergia importante que em tempos de crise né? Fica ainda mais valiosa. Né? Ainda mais valiosa. Então, para essas estatais, é possível, o marco legal facilita a privatização. Agora, eventualmente, você pega o município de São Paulo, é contra, a privatização da Sabesp perde a graça. Né? Porque ele é muito importante. Se ele diz, não, eu vou sair da Sabesp se vocês privatizarem a Sabesp, né? Aí é uma bandeira vermelha que levanta. É uma bandeira vermelha que levanta. Claro. Né? Então, a minha sensação é que, ainda que haja a possibilidade, a privatização dessas grandes empresas estatais talvez seja algo difícil de se obter, ainda mais considerando que os mandatos
tem só mais 2 anos pela frente, a gente está no meio de uma pandemia, etc, etc. Né? Então, essa aqui é uma avaliação de quem investe nessas empresas. Eu acho que talvez seja difícil, não acho impossível, mas eu acho que a resistência vai ser maior, vai ser difícil, mais difícil. E o marco legal, ele chegou até onde ele pôde. Né? Ele não pode obrigar a privatização da Sabesp. Essa é uma decisão do governador de São Paulo e dos prefeitos que podem anuir ou não com essa privatização. Agora, um dos aspectos que você tangenciou, e se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, os críticos ao novo marco, ou pelo menos eu tenho ouvido assim, eles atentam, né, e eles têm batido muito na tecla de não deixar defasado um determinado município que seja aquilo que a gente chama do osso, né? Ou seja, nos modelos existentes até agora, o Estado tem influência tal que existe o tal do subsídio cruzado, né? Que existe, enfim, essa ideia de, bom, tudo bem, você pode operar São Paulo, mas você vai ter que operar um município que possivelmente não teria nenhuma sustentabilidade ou atratividade para o investimento privado. Como que o novo marco protege esses municípios que talvez não dotam de tanta atratividade e interesse da iniciativa privada como o caso de São Paulo? A gente volta para o nosso primeiro tópico, regionalização, tá? Quer dizer, eu acho que é isso. Eu acho que o que o marco faz é um conjunto de modelos para inibir os municípios ricos a darem as suas soluções de maneira independente. Então, os estados vão precisar de alguma forma correr, mas não é garantido. E aí que está a incerteza do novo marco. Não é garantido que municípios que não estejam em região metropolitana, que sejam viáveis economicamente, que eles não queiram fazer as suas licitações por conta própria, que eles não queiram passar os seus serviços para as empresas estaduais da forma que eles quiserem. Né? Então, você tem esse risco. Né? Que esse risco permanece, ele existe, mas eu acho que a força que o governo federal tem feito, né, e pressionado os estados tem surtido efeito. E acho que entra também no segundo tópico e também no terceiro, né, da regulação e da concorrência, que é um pouco você conseguir, monitorar o que está acontecendo nesse ambiente privado. E acho que me parece, você me corrija, por favor, mas me parece que de alguma forma a gente vai aprender, e acho que vai ter aí uma curva de aprendizado a partir desse novo marco, de como fazer uma regulação de mercado e com maior presença de players privados, né? E acho que, de alguma forma, também vai ter um exercício de entender o que é atrativo de fato para a iniciativa privada, né? Eu acho que na nossa entrevista que nós fizemos com o secretário Diogo Macor, um dos aspectos que ele colocou e que depois ele nos falou foi: a gente tem também feito um movimento não só de acreditar na iniciativa privada, mas de conversar com a iniciativa privada para que as respostas também sejam oferecidas no ambiente privado, né? Ou seja, além de você criar os incentivos necessários que venham do governo, é você ter um mercado competitivo, uma disputa de fato por ativos que compreenda esse ambiente e dê as respostas apropriadas para tudo isso que está se fazendo, né? Com certeza. Agora, tem uma coisa no saneamento, eu não tenho os EVTs de todos os municípios do Brasil, né? Mas a experiência internacional e também a nossa experiência local mostra que alguns sistemas não são viáveis economicamente e que, às vezes, o subsídio cruzado não é suficiente. Né? Então, por exemplo, na Europa é muito comum que grandes obras de saneamento sejam feitas com recursos não onerosos da União Europeia, não pagos pelas tarifas. Tá? Então, dito isso, alguns municípios que estão em locais, por exemplo, áreas rurais, que estão distantes, pode ser que não se viabilizem, em qualquer hipótese. Por mais que você junte os melhores municípios, você talvez não dê viabilidade para esses municípios menores. Né? A viabilidade ela é totalmente baseada no total de investimentos necessários de um lado, né, e todos os custos, despesas, investimentos, tributos, e
na única fonte tarifa? E como que se dá a regulação e a precificação dessas tarifas? Ou o que se espera que acontecerá a partir do novo marco com relação a isso? Tanto ao estabelecimento eventual de um teto tarifário que possa ser praticado, isso vai se dar na concorrência? Como é que vai ser feita a regulação desses tetos tarifários? Eles vão alterar periodicamente? E no ambiente da privatização, quem vai definir qual a tarifa que vai poder ser praticada pelo É. mercado? Bom, hoje as tarifas são estabelecidas quando é uma empresa estatal, ela é estabelecida pela agência reguladora. Então, ela faz uma regulação de toda a empresa. Então, no caso de São Paulo, dos 367 municípios. Ela pega toda a base de ativos, independentemente de onde esteja esse município, e toda a receita da empresa, calcula um WOC, né, um custo médio ponderado de capital, e esses investimentos e essa base tem que ser remunerados a esse WOC. Né? Em contratos individuais, ou mesmo esses contratos que estão saindo pelo BNDES, você tem uma tarifa que vai ser estabelecida, na verdade, em contrato, a licitação é por maior outorga, né? E aí essa tarifa tem que servir para remunerar o investimento, exceto se houver, lógico, reajuste tarifário pela inflação ou desequilíbrio econômico-financeiro. Dentro do modelo tradicional de concessão, esse vamos dizer, é o modelo de regulação do setor. Né? O que eu acho que vai acontecer, que vai facilitar, tendo a ANA como referência, ela vai calcular um custo médio ponderado de capital para todo o setor, né? Para todo o país. E isso vai ser bom, porque hoje cada vez que você vai fazer uma concessão, você tem que calcular um custo médio ponderado de capital. O desafio aí vai ser precificar o prêmio de risco, né, desse custo médio, porque dependendo da estrutura contratual, a ANA vai ter que trabalhar um pouco nesse sentido para calibrar, né, esse WOC do setor aí, né? Então, mas isso vai ser positivo, eu acho que isso vai ajudar. E que vai ajudar para estabelecer, inclusive, os preços praticados pelas privatizadas. Sim, porque, na verdade, assim, o preço... a verdade é que, assim, o que eu acho que a agência pode definir é o WOC, mas o preço ele vai depender da ambição e do prazo de universalização do contrato, porque é o seguinte, e aí que a gente chega no nosso quinto tópico, né? Porque... Qual que é o quinto tópico? Que são as metas de universalização.